Olá, telespectador do AmazonSat. Prazerosamente, nós estamos no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Claro, vamos tomar esse café da manhã delicioso. O Hotel Blue Tree oferece inclusive o café da manhã oriental. Você mora em Manaus? O Hotel Blue Tree te recebe para o café da manhã, para o almoço, para o jantar. Nosso convidado, o professor José Seráfico. Mais uma obra lançada, mais um pedaço. Uma obra muito interessante. O professor José Seráfico contribuiu de forma importante com a formação de muitos profissionais que estão no mercado de trabalho, como professor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. E é com ele que você vai conhecer um pouco da sua obra. Professor, vamos falar de um poeta que eu reputo de maior importância para a Amazônia. E eu acho que esquecer esse nome era mesmo que não trazê-lo aqui no programa. Bruno de Menezes, um poeta que silenciosamente tem o seu busto ali na Praça da Polícia e que muitas pessoas passam ali e não percebem quem é aquele cidadão e a contribuição dele para a Amazônia. Não é gratuita, Abraim, a menção que eu faço no livro ao poeta Bruno de Menezes, porque quando criança ainda, no Pará, que eu deixei por opção para vir morar no Amazonas, eu já o tinha como uma das grandes expressões da cultura paraense. E o Bruno de Menezes é citado no livro, sobretudo, porque ele deve ter inspirado muitos dos poetas amazonenses de sua época e porque também ele escolheu, ou a vida escolheu Manaus para pôr fim à vida de Bruno de Menezes. E, inclusive, eu reclamo no livro o fato de o busto dele não ter sido, a hora em que estava sendo escrito o livro, colocado no lugar em que um dia ocupou, que era a sombra do mulateiro da praça da polícia. Agora, professor, vamos falar um pouquinho mais de Bruno de Menezes? Vamos explorar mais esse paraense que, como o senhor disse, entregou a vida no Amazonas. Veio aqui para participar de uma solenidade e aqui faleceu. Infelizmente faleceu. Embora já fosse um homem de idade avançada, mas era, na época, uma representação importante da Amazônia para a poesia. Vamos falar um pouco da importância dele para a Amazônia no contexto geral. O Bruno de Menezes, a importância do Bruno de Menezes resulta, sobretudo, de ele ter captado aspectos culturais. Ele se dedicou, por exemplo, ele tem muitas poesias dedicadas a certas festas, a certas manifestações culturais, folclóricas do Pará e da Amazônia em geral. Não era à toa que ele já era muito conhecido no Pará e que foi muito conhecido no Amazonas também. E a razão era, sobretudo, esse olhar que ele tinha para a realidade amazônica na sua multiplicidade de manifestações culturais. Então isso fazia dele, me lembro de um outro, Rodrigues Pinagé, sendo que Rodrigues Pinagé era, podia-se dizer, mais picaresco do que o Bruno de Menezes. O Bruno de Menezes tinha os aspectos picarescos da sua literatura, da sua poesia, mas tinha também uma densidade cultural muito importante, que isso fez com que ele tivesse destaque. E, curiosamente, o Bruno de Menezes tem uma filha que trabalhou muito tempo aqui, uma religiosa, a irmã Marília, que durante muito tempo trabalhou no Amazonas. Então ele deu a vida e deu uma filha a serviço do Amazonas. Tá certo. Agora, professor, detido pela democratura. É um texto que me chamou a atenção na sua obra. Esse texto se refere ao momento em que eu não pude voltar para Belém, porque a minha história é interessante. Eu vim para Belém, para Manaus, para trazer a minha cunhada e duas filhas dela, uma das quais minha afilhada, e que hoje mora em Manaus. Interessante, eu que vim para passar 15 dias e por causa da família fiquei aqui durante todo esse tempo, vejo chegar aqui a minha afilhada Ana Maria, que hoje milita como professora da Universidade Federal do Amazonas, porque ela é professora da Universidade Federal do Pará, mas está cedida à Universidade Federal do Amazonas.
Mas, pois bem, então, quando eu tentei voltar, esgotados os 15 dias, que era o tempo previsto de minha permanência aqui, estavam prendendo em Belém todos os meus amigos, todos os meus companheiros de luta em defesa do povo brasileiro. Essa é uma luta antiga que eu tenho. Então, o que aconteceu? A minha própria família em Belém disse que eu não voltasse, que não era hora. O candidato, o general candidato Costa e Silva, estava sendo esperado em Belém. Então, por medida de precaução, a democracia instaurada em 64 prendeu todo mundo sem culpa formada, sem coisa nenhuma. A família disse: não volta. Aí eu conheci a minha mulher, enchi de graça a minha vida, porque graça é o nome dela, e aí quem não quis voltar mais fui eu. Certo. Professor, é sempre agradável conversar com o professor José Seráfico. Eu peço licença de você, professor, e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. No entanto, claro que eu tenho que falar do nosso Guaraná Regente Zero. Você está fazendo regime, você não pode consumir açúcar. Regente Zero. A diferença é que é Guaraná do Amazonas. Mas olha, não sai, eu volto já. Você vai continuar batendo esse papo agradável comigo e com o professor Seráfico. Me aguarde. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né? Para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, que também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.